O que é o software como serviço? Olá, me chamo Paulo Ricardo, somos membros da, da atividade, está sendo lecionada pelo professor Davi, que é a da matéria de Fundamentos da Computação em Nuvem, que está sendo realizada no sexto período. E a atividade proposta foi com que fosse realizada dela uma gravação junto com a questão de um artigo, tá? Por isso, antes de que viéssemos, né, a nos questionarmos sobre o que é software como serviço, a abreviatura SaaS, dela, o nosso grupo é formado pelo Carlos, pela Jaqueline, pelo João Felipe, pelo Léo, pelo Leonardo, pela Nalanda, Paulo Ricardo e pelo Pedro. Por isso, a gente iria vir a conversar sobre a questão de trocar uma ideia, né, sobre um assunto que parece meio técnico, que é sobre que à primeira vista ela passa uma sensação, mas que pela primeira vista era uma sensação de que ela está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente possa vir a imaginar. Então a gente vai comentar sobre então o famoso SaaS, né, que é o software como serviço. Então, como introdução, né, iríamos vir a comentar sobre essa questão que antigamente, não que nos tempos atuais não venham fazer uso, mas antigamente, para usar um software, tá? Dela você tinha que meio que comprar uma licença, instalar no seu computador e rezar para que nada dê problema. Porque qualquer atualização era um parto. Era uma dificuldade que dela poderia vir a ser enfrentada. Então hoje as coisas mudaram, tá? Então com a evolução veio então surgir o SaaS, em que dela você simplesmente acessa tudo pela internet sem precisar instalar nada pesado no PC. Então simplesmente você só tendo esse acesso da internet não precisa vir a instalar qualquer vínculo de algo em seu computador. Você quer, então, qual que é o melhor exemplo para vir a mencionarmos? Eu deixei aqui na aba aberta a questão do Drive. Drive é uma ferramenta que dela utiliza essas atividades do SaaS. O Gmail, o próprio Meet. Então, dela necessariamente não precisa ter vínculo algum de vir a fazer uma instalação. Então, a abreviatura SaaS ela está ligeiramente ligada que são empresas do mundo todo, né, que elas fazem esse uso para facilitar a vida do dia a dia. Então, que nem mencionado agora há pouco, o uso do Google Drive é um ótimo exemplo. Antigamente, você precisava vir a instalar em um pendrive para carregar arquivos de um lugar para outro. Hoje, está tudo na nuvem. Então, um ótimo exemplo em que dela é muito mencionada, em que graças ao SaaS existem ligeiramente vantagens. Então, no vídeo que é mencionado sobre a computação em nuvem, que dela está disponível no AVA, diz que uma das grandes vantagens que está dentro do SaaS, que está vinculado à computação em nuvem, que dela é a questão do seu custo operacional. Então, necessariamente, o vínculo que é a do SaaS, dela você vai pagar pelo seu uso. Você não precisa ter uma coisa que é muito legal que é citar nas gravações. Você não precisa ter a máquina para vir a fazer todo o procedimento de instalação operacional. Afinal, aquele computador, aquela máquina, ela irá se defasar com o passar do tempo. Então, quando a gente fala sobre as empresas, antigamente tinha essa treta com o SaaS, né, em que antes
elas precisavam, né, gastar uma fortuna em servidores. Elas contratavam gente para manter tudo funcionando, né? Muita gente para manter tudo isso funcionando ok, né? E lidar com um monte de problema técnico. Agora, como que dela vem a ter essas opções? Dela há essa possibilidade, essa acessibilidade de opções que paga uma assinatura e deixa toda a parte complicada, toda essa parte complexa na mão da empresa. Então, outro exemplo desse vínculo do SaaS é uma plataforma de entretenimento que é muito vinda a ser utilizado por nós brasileiros, que é a plataforma de streaming que viemos a conhecer, que é a Netflix. Então, ele é um dos grandes exemplos em que pode vir a ser utilizado. Então, você paga por uma assinatura, igual o SaaS, que você não precisa necessariamente baixar os filmes para ter acesso a eles, né? Porque tudo fica armazenado nesses servidores de terceiros. Então, toda essa parte complicada que é na mão da empresa que faz o fornecimento do software. Então, isso significa que vai dar menos dor de cabeça e, com o passar do tempo, ele vai focar mais no que realmente importa no negócio. Então, você não necessariamente precisa vir a ter a questão de um repositório dessas informações para vir a fazer o uso. Então, um exemplo de plataforma de stream de games é o que, é o que tem, que é o Xbox Cloud, em que dela o procedimento é feito via vínculo do SaaS, em que as atividades são simples. Dela você paga esse valor mensal, semelhante ao Netflix, ao procedimento da Netflix, em que dela basta ser o suficiente a questão do mouse e teclado. Por isso que a plataforma, como o exemplo que eu havia ter citado que era outro, que é o Xbox Cloud Game, ele vem a ter esse desenvolvimento que necessariamente eu, usuário, não preciso ver a ter uma ótima máquina para com que eu venha a desenvolver essas atividades. Então, quando a gente fala, mas porém tem um viés, né? Em que tem toda essa vantagem, né? Tem toda essa explicação que realmente ela se torna algo importante para o negócio. Então vejamos, se você viesse a conseguir grupos de clientes em que delas necessariamente você não precisa vir a com que tenha que eles precisam automaticamente ter ótimas máquinas para vir a fazer o uso, né? Porém, há situações em que talvez tenha uma parcela de clientela em que dela não venha ter essas condições para ter esses computadores. Então vai ter um grupo que não tem condições, outro grupo que tem. A parcela realmente não tem essa aquisição para a compra de uma ótima máquina para desempenho. Então o exemplo do cloud game, ele se torna como referência, porque com basta um controle e com a própria televisão, sem videogame algum, dela é um exemplo, tá? Mas nem tudo são flores. Por quê? Porque o SaaS, ele tem seus perrengues. Porque primeiro primeiro tem a dependência da internet. Porque necessariamente para vir a fazer o uso dessas atividades precisa estar conectado à internet. Então, para eu fazer o uso do Drive, para eu fazer o uso do e-mail, para eu fazer o uso do Meet, para assistir os filmes, para ter acesso ao Xbox Game Cloud, ou qualquer outra atividade como o YouTube, porque eu não baixo vídeos para vir a fazer o acesso. Precisa vir a ter o acesso à internet. Então, se a internet cair, já era.
Agora, segundo, também é a questão da segurança. Por quê? Porque seus dados ficam armazenados em servidores de terceiros. Então você meio que precisa confiar, tá? Você precisa confiar nas empresas em que elas estarão protegendo as suas informações direitinho, né? E que tem também o famoso lock-in, né? Em que é quando você utiliza um serviço por tanto tempo que na hora de mudar, percebe que está presa ali, né? Por conta dos formatos dos dados das integrações. Um ótimo exemplo delas são as interfaces de acesso a, a essas plataformas, em que tem a Apple TV para a Netflix, em que a forma dinâmica entre os botões delas são diferentes, mas tem esse mesmo propósito de vir a fazer o uso do SaaS. Então, tem esse lado ruim, né? Então, esses duas grandes críticas, que é a questão que, primeiro, tem uma grande dependência com a internet, sem ela você não tem como vir a fazer utilização desses serviços assim, que promovem o software como serviço, tá? Que é a abreviatura do SaaS. E dela, se a internet cair, né, já era, porque você não vem até acesso à internet, então necessariamente você não consegue vir até realizar as suas atividades. E segundo, que nem mencionei agora há pouco, a questão da, da questão de segurança. E mesmo assim, o SaaS ele vai se tornar algo vantajoso. Afinal, as empresas como a Amazon, a Microsoft, né, a própria IBM, elas investem pesado nesse tipo de modelo de negócio. Então não é à toa que a digitalização está rolando a todo vapor, né? Que a tendência, ela não é à toa, né? Então a digitalização ela está cada vez mais presente nas empresas para que possa vir a adotar então essas soluções baseadas em nuvem. Por isso que lá no início eu comentei, né, sobre a computação em nuvem. Então o SaaS é um baita avanço e está facilitando muito a vida de várias formas. Então da próxima vez que eu vir a fazer o acesso do Spotify e do YouTube Music, ou pedir um Uber, ou acessar até mesmo o Trello, né, para organizar um trabalho, então sempre lembre, né? Sempre vou lembrar da questão do SaaS, em que é trabalhado por aí.